Bom, a gente tem até as 9h10. Obrigado. Boa noite a todos, novamente, né? É um prazer estar aqui. De 2 em 2 meses, mais ou menos, essa casa me dá a oportunidade, né? De vir até aqui, falar um pouquinho do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E o tema desta noite é o mal e o remédio. Não é o mal é o remédio, mas o mal e o remédio. Mas o mal pode ser também o remédio. É o remédio? Se nós vermos sobre esse ano, também pode ser. Né? Um pouco amargo, outro nem tão amargo. Depende, né, das situações que nós criamos nas nossas encarnações anteriores. Mas nós vamos primeiro ler um pequeno trecho, né, do texto, que está no capítulo 5 do nosso Evangelho, o item 19. Ele é bem longo, então nós vamos ler só uma pequena parte, tá bom? Vossa terra é por acaso, é assim, uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1863. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soou ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, serem quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre uma montura, ele chamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduziste à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesse de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação por os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgai-vos-ei os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra os males moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. Que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Nossa, parece muito duro isso, né? Tem que sofrer, tem que passar dificuldade, né? Mas, na verdade, não é sempre assim, né? Nós temos nossas alegrias, né? Não são só males, não é só dificuldade, não é só situação negativa que acontece nas nossas vidas. Mas o remédio é a fé. Qual é o remédio para os males? É a nossa fé. E nós temos fé. Quando a situação fica realmente difícil, nós exercitamos a nossa fé, nós acreditamos que nós estamos passando por aquela situação porque em algum momento nós provocamos aquilo. Né? Muitas vezes nós falamos que Deus não gosta da gente. Por que comigo? Né? Por que não com o outro? Por que tem que ser comigo? Porque tem que ser conosco. Porque as provas são individuais. Cada um de nós tem a nossa dificuldade. Da forma que nós vamos encará-las é que vai depender, como disse aqui, da nossa vidas futuras. Como é que vai ser? Nós vamos ver aquilo como um remédio?
Muitas vezes é difícil, porque tem provas muito difíceis. Passamos por situações difíceis, né? E dá a impressão que esse planeta é só de sofrimento, mas não é só de sofrimento. Nós temos momentos bons, temos momentos de alegrias, uns mais, outros menos, é claro. De acordo com o que nós construímos, porque nós construímos o nosso caminho. E é um planeta de expiações e provas. E nós escolhemos, como diz, nós como vagueáveis no espaço, né? Nós concordamos. Eu vou até lá. Só que quando nós chegamos aqui, eu quero ser rico, né? No caso, porque eu quero ajudar muita gente. Eu quero fazer, eu quero ter uma obra, eu quero montar o irmão Clarencio, né? Mas montou o irmão Clarencio. Mas muitos reencarnam com a mesma promessa, e quando chega aqui a vaidade, os bens materiais, as facilidades, se esquece de tudo. Porque quando reencarnamos, nós temos a sensação, nós nos lembramos de tudo que nós comprometemos. Aí é a dificuldade, né? Mas o que é o bem? O bem é que seja condições ao equilíbrio, ao aprimoramento de uma pessoa, de uma coletividade. Isso é o bem. E o mal? É tudo que é prejudicial e fere. Isso é o mal, né? O que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, né? O que é nocivo para o bem-estar físico ou moral. Isso é o mal. À medida que nós, como espíritos imortais, vamos evoluindo, nós vamos mudando nossos conceitos de mal. Hoje, o que é mal para nós, há tempos atrás não era. Muita coisa que a gente fez, que nós cometemos, não nessa encarnação, mas nas anteriores, estava correto para nós, como entendimento de espírito imortal que somos, na condição evolutiva que nós nos encontrávamos, mas que hoje nós sabemos que não é mais. Há coisas até consideradas pequenas, uma ofensa, uma palavra mal falada, uma devolução de uma ofensa que nós recebemos, que nós não nos calamos, nós vamos aos poucos evoluindo. E quando mais nós vamos aprendendo essa condição de evolução, nós vamos adquirindo também mais responsabilidades. Quanto mais consciência nós adquirimos, nossas responsabilidades vêm juntas, porque nós começamos a nos sentir mal quando nós fazemos algo que nós sabemos que não deveríamos ter feito. Coisa que nós fizemos lá atrás, nós achávamos naquele momento era perfeito. Até nos vangloriávamos de ter feito aquilo. E hoje, olhando para trás, puxa vida, eu não devia ter feito. Porque hoje eu entendo, porque hoje eu compreendo, porque hoje eu ouvi, e nós somos levados a evoluir. E quando nós fazemos algo errado, que nós já sabemos que não é certo, dói na nossa consciência. Não tem como não doer. Porque nós somos criados por Deus, nós somos criaturas divinas. Nós somos reflexos de Deus, somos criaturas dele. Então, todas as leis divinas estão na nossa consciência, quando somos criados como espíritos, nas nossas primeiras encarnações. E aos poucos elas vão evoluindo, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos chegando à condição de espíritos mais adiantados. E quanto mais adiantados nós somos, nossas responsabilidades também vão aumentando, né? Os males que surgem em nosso caminho são difíceis, né? Mas nós vemos ele como mais, vamos ver e pensar assim, poderia ser pior. E quase tudo que acontece conosco, nós olhamos as situações, aprendemos a olhar para o lado, aprendemos a olhar para as pessoas que nos cercam, no local que nós estivermos, puxa vida, poderia ser pior. Sempre poderia ser pior. Tudo que acontece conosco, se nós olharmos acreditando em Deus, poderia ser pior. Poderia ter uma situação mais que não seja boa para nós. Outro dia eu fui para fazer um exame e eu fiquei para marcar um retorno
e a moça me deu um lugar errado para ficar na fila. Eu fiquei uns 20 minutos, quase meia hora na fila. Quando eu cheguei, a moça falou assim: homem, não é aqui, é lá no primeiro andar. Eu falei: tá bom. Mas, aquele tempo que eu fiquei na fila, eu fiquei observando as pessoas no hospital em Heliópolis, que ali tem muito, no ambulatório. Então eu vi muitas pessoas com dificuldade para andar, outro que fez cirurgia aqui, outro que fez. Eu fiquei observando, aí fui lá em cima e falei, fiquei lá embaixo, mas a moça falou que era aqui. Ela falou: mas você ficou lá esse tempo, você não ficou bravo? Eu falei: não fiquei não, porque eu fiquei observando e serviu para mim eu ficar. Olha como eu estou bom, consegui ficar de pé meia hora e nem doeu nada. Aí você fica olhando as pessoas que estão em volta, poderia ser muito pior. Não podia ser pior? Podia. Então nós temos que aprender, e a gente vai aprendendo, e eu também estou aprendendo agora isso, que eu também não sei, né? Aquela situação de supermercado, eu ficava bravo quando as pessoas ficavam na minha frente passando uma cabeça de água. Já passaram por isso? Só passa uma cebola, só passa um óleo, só passa, e depois ainda devolve duas, o caixa tem que voltar. Antigamente eu ficava bravo. Hoje eu já vejo com outros olhos. Então a gente vai aprendendo a ter sensibilidade. Nós não somos sensíveis. Nós vamos aprendendo, nós vamos aprendendo, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo a respeitar. E quando os males vêm, nós também aprendemos a conviver com eles. Porque o mal, ele vem sempre com o aprendizado. Porque quando nós estamos muito bem, nós não aprendemos muita coisa. Nós precisamos ainda do mal, precisamos do escuro, como diz, né, para valorizar a luz. Precisa da dor para valorizar a saúde. Nós precisamos ainda dessas coisas. Nós necessitamos ainda disso. Nós vemos a dificuldade maior do que a nossa, para que nós aceitamos a nossa dificuldade. Se nós vivemos alguém mais, numa situação mais difícil que a nossa, nós não aceitamos a nossa situação difícil. Nós temos, para nós nos conformarmos, temos que ver alguém mais difícil do que nós, sofrendo mais do que nós, com mais dor do que nós. Nós somos assim ainda. E para nós crescermos, nós temos que aceitar que nós somos assim. E é difícil para nós. Nós aceitarmos nossas deficiências, aceitar nossas falhas, aceitar que nós somos assim ainda. Porque nós sabemos que nós somos assim, nós vamos procurar o quê? Melhorar. Eu preciso mudar. Quando alguém fala para nós precisamos mudar, nós não gostamos muito. E para nós enxergarmos sozinhos também é difícil. Nós gostamos de ser bajulados, acariciados. Nós não gostamos que as pessoas falem das nossas deficiências. Por isso que os inimigos são bons para isso. As pessoas que ficam com raiva da gente, eles falam tudo para nós, né? Falam todas as nossas falhas, nós ficamos muito bravos. Porque amigo só abraça, né? É assim mesmo. Mas quando a pessoa não gosta muito da gente, ela fala, mostra para nós as nossas falhas, os nossos defeitos. E que nós muitas vezes não aceitamos os nossos defeitos, né? Quando nós estamos lá no estado de erraticidade é o período que a gente fica no mundo espiritual. No espaço de cada encarnação, né? Nós escolhemos essas provas. Na questão 258 do Livro dos Espíritos está: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer? Aí o Espírito de Verdade responde: eles mesmos escolhem o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Erraticidade é aquele período, né, como eu disse, que compreende o espaço entre as encarnações do Espírito. Então nós escolhemos as nossas provas. Nós temos essa oportunidade de escolher. Então o que acontece conosco, nós aceitamos, mas só as que nós aceitamos. Porque muitos dos males que nós passamos, muitos deles não são reflexo das nossas encarnações anteriores. Não são nossas provas anteriores, são situações que nós criamos nessa encarnação. Mas nós gostamos de jogar para as encarnações anteriores. É meu karma, como eu sofro,
né? Não, mas muitas das situações são dessa encarnação mesmo. Nós damos nossos tropeços na juventude, né? Quando somos mais jovens, e num dado momento, volta para nós. Nem sempre fica para as encarnações futuras. Tem situações que faz hoje, amanhã nós já temos de volta. Só que nós esquecemos. Nós temos essa mágica de esquecer o que nós dizemos para o outro e fazemos para o outro. Nós lembramos o que fazem para nós, mas nós esquecemos o que nós fazemos para o outro. E nem sempre volta do mesmo jeito, da mesma forma e nem da mesma pessoa. Porque tudo que nós jogamos no universo, não é assim? É a lei de causa e efeito, volta para nós. Bate na parede e volta. Em um dado momento volta. Só que nós nos esquecemos o que nós fizemos lá atrás. Se nós tiramos algo de alguém, alguém vai tirar algo de nós. E nem sempre vai ser da mesma forma. Se nós prejudicamos alguém vai nos prejudicar. Se nós machucamos alguém vai nos machucar. E não vamos esperar que seja aqui 500 anos. Muitas vezes é logo em seguida. Mas nós esquecemos que nós machucamos alguém. Que nós falamos alguma coisa que não deveríamos. Enfim, fizemos muitas coisas que nós não nos lembramos. Então, nós temos que nos lembrar disso. Porque quando nós aceitamos e nós entendemos o que a doutrina explica para nós, fica mais fácil. Porque a doutrina espírita nos esclarece da melhor forma. Ela nos mostra as razões, o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu passo por isso? Para onde eu vou? Porque o medo da morte é esse, não é? Para onde que eu vou? Para onde é que nós vamos? Nós vamos para nós tivermos merecimento. E qual é o meu merecimento? Aí nós vamos olhar para dentro de nós. Eu estou fazendo tudo certo? Eu estou procurando fazer tudo certo? Nós estamos fazendo as coisas que as leis divinas nos mostram? Nós estamos fazendo a próxima que eu gostaria que ele fizesse para nós? Nós estamos respeitando o próximo? Nós não estamos maldizendo? Nós não estamos tirando o que é do próximo? É fácil de nós sabermos como nós estamos. Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo errado? Eu poderia fazer melhor? Eu estou fazendo mal? Ou não estou fazendo o bem? Porque o Evangelho diz para nós, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Né? Eu não faço o mal, mas também eu não faço o bem. Eu vejo alguma coisa acontecendo, eu vejo um desrespeito acontecendo, eu vejo alguém sendo agredido, e eu lavo as minhas mãos, como Pilatos. Isso não é comigo, isso não é problema meu. Nós não estamos fazendo o bem. Não estamos fazendo o mal, mas estamos sendo coniventes com o mal. E nós temos muito disso ainda. Não é comigo, isso não é problema meu. Até um animal. Nós passamos na casa de um vizinho de algum lugar, nós vemos um animal lá no quintal, todo seco, passando fome, passando sede. Qual é o bem que nós temos que fazer? Ligar para os zoonoses e falar, olha, em tal endereço tem um animal sofrendo maus tratos. E às vezes nós fazemos isso com o animal e nós sabemos que a vizinha não cuida da mãe dela direito, que a mãe dela está seca lá na cama, desidratada, e nós não tomamos. Aí a mãe dela, é problema dela com a mãe dela. Não tem gente que faz assim. Ao invés de ligar para o serviço de saúde, nós estamos sendo coniventes com o mal. Não estamos praticando o mal, mas estamos deixando de praticar o bem. Estamos lavando as nossas mãos. Como bons cristãos, nós temos a obrigação de defender os que não estão em condições de se defender. E nós temos ainda essa dificuldade de fazer isso. Preferimos deixa que alguém faz, né? Como o Leandro Carnal, aquele filósofo, fala, num vídeo que ele tem. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? A pessoa fala. Alguém. Mas não sou eu, alguém tem que fazer. Não sou eu que vou fazer, alguém. E esse alguém tem que ser nós. Tem que
ser nós mesmos, nós que estamos vendo, nós estamos observando, nós estamos presenciando, né? E as provas que nós escolhemos nos submeter, nem sempre ela é de sofrimento por ser pobre. Pobreza, não, né? Revolta, roubo, riqueza, vaidade, orgulho, beleza física. Beleza física é um mal danado. Quanto se perde por causa da beleza? Outras pessoas que tiveram dificuldade, encarnações, pede para vir com feio fisicamente, para não cair novamente no erro. Pede para vir pobre, porque teve muito nas encarnações anteriores e não soube conviver com aquilo. Porque é difícil ter muito dinheiro. Nós vemos aí o que acontece. Poder, então, nem se fala. Poder é mais perigoso do que dinheiro. Porque quando você entra no poder, ninguém mais quer perder o poder. Nós vemos acontecendo. Como as pessoas lutam para permanecer no poder. Desrespeita todas as éticas, toda a moralidade, todo o desrespeito para se manter no poder. E nem é mais dinheiro, porque dinheiro muitas vezes as pessoas já têm muito, mas eles querem o poder de mando, o poder de decidir, de comandar. Né? São provas difíceis, porque quem tem muito decide, e nem sempre decide bem, porque se as pessoas decidissem bem, o planeta não estava na condição que está. Difícil, de pobreza, de miséria, de sofrimento, de agressividade, porque as pessoas gostam desses males, não se preocupam com o mal do outro, não são humildes, são orgulhosos. Volta no caso, eu estou bem, eu tenho uma vida nababesca, eu tenho um helicóptero, eu tenho 20 de segurança, que eu vou preocupar com a segurança do outro? Eu estou bem. Eu moro numa mansão cercada de arame farpado, eu tenho segurança em todas as entradas. O meu carro é blindado. O mal do outro não faz diferença para mim. Eu não sei o que é isso. Porque se todos se preocupassem com o próximo, esses males não aconteceriam. Né? Uma família em harmonia, uma família problemática. Num país evoluído, num país problemático. Que tem as encarnações individuais e tem as encarnações, as provas coletivas. Se nós reencarnamos no mesmo país, na mesma dificuldade, é um resgate coletivo, mas cada um de nós individualmente temos as nossas provas. Se nós reencarnamos num planeta, num país melhor, num país mais desenvolvido, com muito mais respeito, porque nós merecemos estar lá. Se nós não estamos lá, é porque nós não plantamos bem para estar lá. Então, nós temos que ver dessa forma. Eu não mereço estar aqui, merecemos. Eu não mereço. Reencarnou na África, numa situação difícil, por quê? Existe alguma razão. E essas pessoas que fazem tudo isso, que eu acabei de elencar, podem reencarnar na África na outra encarnação. Que situação difícil. Nós ajudamos, nós auxiliamos, mas nós temos que entender que Deus não é cruel, Deus não é ruim, Deus é Pai. Pai maior. As pessoas que reencarnam em situação difícil, existe uma razão para isso. Em algum momento, o ser que está passando por isso, cometeu algo grave para que reencarnasse naquela condição. Não é por isso que nós vamos deixar de auxiliar, deixar de estender a mão. Mas Deus não é injusto. Tudo que acontece na nossa vida, na vida de todos os seres, existe uma razão. Nós somos criados na mesma condição. A caminhada é nossa. Consciência, livre-arbítrio. E a ação e reação que vem em seguida, de acordo com que nós utilizamos nossa consciência e o nosso livre-arbítrio. A causa e efeito não falha. É muito difícil, né? Nós podemos reencarnar num ambiente saudável e não aproveitarmos. E reencarnarmos num ambiente difícil e aproveitarmos.
Ou nós não temos muitas situações assim? Os que reencarnam em palacetes e se perdem, os que reencarnam em comunidades pobres e se sobressaem. Não é porque eu reencarnei num lugar teoricamente mal que eu tenho que ceder esse mal. E muitas vezes eu fui alguém na encarnação anterior que pratiquei muitos males, que fui um delinquente. Eu peço para reencarnar num ambiente de delinquência de novo. Essa é a minha prova. Eu vou conviver no mesmo ambiente que eu vivi na encarnação anterior, para ver se realmente eu consigo não mais me envolver nisso. Se eu consigo conviver no meio disso tudo e sair ileso adiante. Eu quero reencarnar num ambiente difícil para ver se eu consigo sair disso. Muitos conseguem, muitos não conseguem. Caem novamente no mesmo erro. Mas, muitas vezes, diminui um pouco o grau de periculosidade e vai para outra encarnação. Certa vez alguém foi falar com o Chico de uma pessoa que tinha tirado a vida de uma pessoa. E falou, nossa, mas ele melhorou, o Chico falou para a pessoa. Mas como, Chico? Ele matou uma pessoa. Ele falou assim, na encarnação anterior ele matou 10. Nessa aqui ele matou só uma. Já está melhorando. Olha só. Os olhos do Chico, né? Mas não é verdade? Na próxima ele já não vai matar nenhuma e já vai ajudar a resgatar outras. Por que não? Vai ser um médico, vai ser alguém que vai, sei lá, salvar, vai ser um bombeiro, vai fazer alguma coisa para mudar isso. Por isso nós não podemos julgar que nós não sabemos o que nós fizemos também lá atrás. Por isso quando os magos vêm para nós, por pior que nós pensemos que eles sejam, vamos imaginar que nós somos seres reencarnantes, que somos seres de muitas encarnações, não sabemos quantas. E no nosso período de vivência, nós cometemos nossos enganos. Então todos os magos que vêm, a grande maioria deles, reencarnatórios, nós concordamos com eles. Então não reclamemos dizendo que Deus não gosta de nós. Deus tanto gosta de nós que nos dá a oportunidade de reencarnarmos. Que a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade para nós revermos situações em que nós cometemos engano lá atrás. Toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Porque tem muitos espíritos que reencarnam aqui sem necessidade de expiação. Porque eles vêm para evoluir. E para mostrar para nós que é possível reencarnar em situação difícil e se sobressair. Muitas vezes nós não observamos isso, nós não temos esses olhos de ver, de valorizar essas pessoas que reencarnam em situação que muitos ficavam aí, talvez nós mesmo ficássemos dando uma de coitado, e eles não. Reencarnam numa cadeira de roda, todo, né? O americano lá, faltou o nome agora. Quanta coisa ele fez, tem um filme, é o Jobs, né? O Jobs. Reencarnou, né? Todo paralisado. Mostra para nós que ele veio dessa forma. Por quê? Ele veio porque era para vir. Mas ele não ficou ali choramingando. Procurou fazer algo. E essas pessoas mostram para nós. O nosso Chico mesmo, o Chico passou a encarnação inteira com um problema muito sério na sua visão. Ele nunca ficou choramingando, ele passava as madrugadas lá psicografando, atendendo, com o olho lacrimejando. E nunca falou, eu estou com muita dor na vista, eu não vou atender mais ninguém. Não tem obrigação. Que a gente fala assim, né? Não tem obrigação. Eu já fiz muito, eu já fiz demais. Não é assim que as pessoas falam? Eu já fiz demais, não vou fazer mais nada. Mas não, ele foi sua encarnação inteira auxiliando, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Né? Alguém pode reencarnar num planeta inferior. A casa do pai há muitas moradas. Na casa do pai há muitas moradas. Né? Onde haja na escravidão, por ter escravizado alguém. E muitas vezes não é nem expiação, muitas vezes é prova. Essa pessoa reencarna, pede para reencarnar nesse meio para rever situações que ele fez antes. E como essa prova,
como vai reencarnar sabendo mais, vai reencarnar naquele meio e vai talvez até lutar para libertar aquelas pessoas da escravidão em outro planeta, que ainda existe. Porque na casa do Pai há muitas moradas, tem planetas ainda no início da civilização, como a Terra também já foi. Certo? Na questão 273 do NE, do Livro dos Espíritos, fala também disso. Nós podemos reencarnar no planeta de missão visando os senhores escravizados, lutando inclusive por sua liberdade. É isso mesmo. E os males nascemos só males se nós soubermos observar. O mal só é mal quando ele é mal compreendido. Quando nós compreendemos, fica mais fácil, né? E a doutrina nos esclarece sobre tudo isso. Nós já conseguimos olhar para dentro de nós? Nós já conseguimos aceitar os males que vêm para nós? Quando os males vêm, muitas vezes eles são muito difíceis. Quando nós somos separados principalmente de entes queridos em tenra-idade, quando recebemos um diagnóstico difícil de enfermidade, não é fácil. Não é fácil, são males que vêm para nós. E para nós entendermos é difícil, por mais entendimento que nós tenhamos. A separação de um filho, a separação de alguém mais jovem do que nós. Quando alguém mais idoso, nossa mãe, nossa avó, nós aceitamos com mais facilidade, ou não, mas é mais compreensível. Mas quando é alguém muito mais jovem, fica muito difícil. E o nosso planeta, por ele ser um hospital, nosso planeta é um planeta hospital, é um planeta presídio, é um planeta com várias nuances. Quando nós somos internados no hospital. Como é que é no hospital? Podem ter na enfermaria 3, 4 leitos, né? Todos tomam o mesmo remédio? Não, né? Cada um é tratado de acordo com a sua necessidade. E a dificuldade é a mesma coisa. Cada um de nós tomou o remédio necessário para nós cumprirmos as nossas provas. Tem remédio que é em quantidade menor, tem remédio que é mais forte, tem remédio que é muito mais amargo do que o outro, tem remédio que é muito amargo. Tem remédio que não é tão amargo. Então nós estamos no hospital. Então as medicações vêm para nós de acordo com a necessidade que nós temos. Se nós não aceitarmos essa medicação da forma que ela vem para nós, não adianta, né? A expiação é um remédio amargo, mas necessário. Necessário para que nós cumpramos as nossas provas. Para que nós, quando retornamos ao mundo espiritual, nós temos a alegria de ser abraçados pelos mentores, amigos, pelos espíritos familiares que nos cercam, que estão torcendo por nós. E quando nós estamos aqui, eles estão lá. E quando nós vamos para lá, eles vêm para cá e nós vamos ajudá-los. É assim que funciona. Estamos sempre cercados de espíritos amigos e espíritos também nem tão amigos. Porque nós, ao longo das nossas encarnações, não deixamos só boas amizades, nós deixamos algumas coisas pendentes também. Tem espíritos que torcem por nós, a nosso favor, mas tem muitos que torcem contra nós. Por isso nós temos que prestar atenção para não praticarmos o mal. Porque muitas vezes estamos com aqueles amigos, não muito amigos que não gostam de nós, que estão à espreita, esperando o momento para nos atacar, para nos intuir, para fazer coisas negativas. E muitas vezes nós nos deixamos levar por esses irmãozinhos menos felizes. Na questão 266 do Livro dos Espíritos, fala: a expiação não vem antes do desenvolvimento da consciência. O livre-arbítrio é imediato, né? Então é exatamente isso. O livre-arbítrio, ele não vem antes de nós termos a consciência. Porque senão nós não vamos fazer nada, não vamos ter que expiar nada, que nós ainda não entendemos. Quando nós estamos na condição ainda de não entendimento, nós não temos ainda
que resgatar nada. Mas a partir do momento que a nossa consciência vai se desenvolvendo, nós temos obrigação de usar nosso livre-arbítrio da melhor forma. E nós usamos da melhor forma, né? Somos guiados pelas mãos como crianças. Aos poucos vamos crescendo. E o pai vai largando a mão, não é assim? Primeiro carrega, né? Depois leva na porta da escola, depois já vai de ônibus, depois já vai seguindo a vida. E nós fomos crianças espirituais e somos ainda crianças, jovens. Temos poucos adultos espirituais ainda. Nós temos muito que crescer, temos muito que aprender para conviver com esses males que surgem, né? Nós estamos no planeta correto? Estamos. Nós estamos no lugar certo? Estamos. O remédio que estamos recebendo é o correto? É. Mesmo que ele seja um pouco amargo, mas se nós não aceitarmos que é dessa forma, não aceitarmos que Deus não é injusto conosco, e que esses males que vêm são para o nosso crescimento espiritual, mas só será para o nosso crescimento espiritual se nós nos resignarmos, como eu disse aqui. Você aceita com resignação, com entendimento, com compreensão? Sim. Nós somos abraçados pela espiritualidade? Somos, sempre. É que às vezes nós não queremos ouvir. Deus não me dá atenção? Dá sim. Alguém chega do nosso lado e tenta nos consolar, mas nós estamos inconsoláveis. Nós somos as maiores vítimas. Às vezes nós não ouvimos o que alguém está falando para nós. Está nos consolando. O nosso mentor muitas vezes se utilizando daquela pessoa para que ela nos dê um recado e nós não ouvimos. Que quando nós estamos desequilibrados, estamos nervosos, estamos achando que nós somos os mais infelizes do universo, nós não queremos ouvir nada. Nós não queremos ouvir um consolo, nós não queremos que ninguém diga para nós nada. Não é assim que nós ficamos? Não quero ouvir nada, não quero que ninguém me diga nada. E Deus está se utilizando daquela pessoa para nos acalmar, para nos dizer uma palavra de consolo, de conforto, e nós não queremos. Então vamos trazer para a nossa vida, né, os ensinamentos desse Evangelho dessa noite, né? Existe atenuantes. Para tudo existe atenuante. Até nas nossas provas, né? O bom comportamento, quem está detento nos presídios, quando tem bom comportamento e não tem um alívio na sua pena, nós também. Tem o caso de um reencarnante, que agora me falha o nome, e que ele está aqui, é o livro A Vida Escreve, que foi psicografado por Chico e pelo Valdo Vieira, que é um espírito, narração do espírito Hilário Silva, é um saturnino, que ele, vocês já ouviram essa história, só para a gente encerrar. Ele era um dono de fazenda de cana, no tempo da escravidão, encarnação anterior. E um dos escravos, eu estava trabalhando direito, ele pegou um dos braços do escravo e pôs na moenda do engenho e moeu o braço do escravo. E depois ele desencarnou. E ele, no mundo espiritual, ele sofreu muito. Aquela imagem dele fazendo aquilo, a culpa, não saía da mente dele. Ele pediu para reencarnar e voltar por um período, e depois ele perderia o braço. Quem tivesse mais utilidade para ele ia perder esse braço, para resgatar o que ele tinha feito com aquele escravo, para ele se livrar daquela dificuldade que ele tinha. E ele reencarnou, mas ele foi uma pessoa muito boa naquela encarnação. Ele fez o melhor que ele pôde, ele era uma ótima pessoa, e trabalhava com as máquinas, e em um determinado dia ele perdeu um dedo na máquina. E os familiares, amigos, ficaram muito tristes, falaram: poxa, mas é uma pessoa tão boa, como é que isso aconteceu com ele? Né? E aí, o que é que foi dito? Era para ele perder o braço inteiro. Mas como a encarnação dele está sendo tão proveitosa, ele está sendo uma pessoa tão boa, ele só perdeu um dedo.
Então, às vezes nós perdemos o dedo, era para a gente ter perdido o braço. Nós perdemos uma coisa, era para nós ter perdido muito mais. Se nós estamos fazendo certo, podemos ter certeza que, por pior que seja alguma situação na nossa vida, poderia ser pior. Podemos ter a certeza disso. É um exemplo, né, de um caso de pessoa que reencarnou para passar uma situação difícil. Às vezes nós reclamamos de uma úlcera, talvez era para ser um câncer. Mas se nós fizemos tudo certo, então não vamos reclamar da úlcera não, podia ser pior. Mas eu estou fazendo tudo certo, talvez que nós estejamos fazendo tudo certo, que nós só tivemos uma úlcera, que nós perdemos só um dedo, que nós só ficamos com a vista fraca, ao invés de ficar totalmente cego. Então vamos pensar nisso. Quando os males vierem para nós, vamos acreditar e ter a certeza de que Deus jamais, mas jamais será injusto conosco. Que Ele é nosso Pai maior, Ele nos ama e quer o de melhor para nós. E muitas vezes o melhor para nós é um remédio amargo. E só a fé que é o remédio para que nós entendamos isso e sigamos em frente na nossa encarnação. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui. Acho que esse ano é a minha última vinda aqui, porque já estamos terminando. Foi um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite que vocês me fazem. E se Deus permitir, e se me permitirem, no próximo ano estarei aqui com vocês novamente. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.